Por que que às vezes parece que tudo ao redor está muito ruim? Você olha para o mundo e pensa, nossa, as pessoas estão cada vez mais violentas, mais egoístas, estão cada vez mais interesseiras. Tem muita gente com esse tipo de discurso, talvez seja você. Você pensa, eu olho ao meu redor e as coisas só parecem dar errado. Você já parou para pensar que a gente enxerga o mundo de acordo com o que a gente tem dentro de nós? Nós damos para o mundo as cores que a gente consegue enxergar? Pois é, não adianta você se revoltar contra mim, porque quem disse isso foi Paulo, na carta a Tito, capítulo 1, versículo 15. Nada é puro para os contaminados e infiéis. A gente vê o mundo de acordo com os nossos olhos. E se a gente foca no mal, a gente vai encontrar mal para enxergar sim. Porque a verdade é que existe de tudo. O nosso mundo, ele é dual, ele tem o bem e tem o mal. Ele tem a alegria e tem a tristeza. Ele tem a dor e ele tem o prazer. Ele tem perdas e ele tem ganhos. A questão é no que você decide focar. E eu sei que pode parecer um discurso muito otimista, até falso, aquela pessoa que tem uma positividade tóxica, que gosta de olhar para o lado bom das coisas. Mas a verdade é que a vida se torna muito mais pesada se você olha sempre com um olhar de pessimismo para tudo. Será que realmente todo mundo está mais egoísta? Será que você não conhece uma pessoa, e talvez você seja essa pessoa, que passou a ser menos egoísta ao longo da vida? Que se transformou em uma pessoa melhor? Será que você não cometia alguns erros lá atrás e hoje você é incapaz de cometer esse erro? Eu tenho certeza que sim. Reflita sobre a sua vida. Pense em algo que você fazia no passado e que você até achava normal. E hoje você pensa, nossa, como eu era capaz de fazer aquilo? Como eu fiz aquilo? Pois é, isso significa que você evoluiu, que você melhorou. Se você melhorou, será que você foi o único ser humano no planeta que melhorou? Ou será que não tem milhares e talvez milhões de pessoas que também evoluíram? Mas, assim como nós enxergamos a nós mesmos com muita maldade, com muita falta de carinho, a gente olha só para os nossos defeitos, a gente faz isso e projeta para o mundo também. E a gente olha só os defeitos das pessoas, a gente só olha para o que está ruim e a gente se esquece de focar no que está bom. Isso faz com que a sua vida seja amarga, seja pesada, difícil de levar. É uma realidade. E eu não estou dizendo aqui para você ser um iludido, achar que o mundo não tem problemas, que não existem injustiças, porque sim, elas existem, elas estão aí, na nossa frente, todos os dias. A gente vê pessoas que precisam ser alimentadas, pessoas adoecidas e que precisam do nosso socorro, pessoas que estão mentalmente frágil, emocionalmente frágil, espiritualmente frágil. E elas precisam também de nós e a gente precisa olhar para isso. Mas de que adianta a gente lá com o olhar totalmente contaminado, como disse Paulo aqui, com o coração totalmente sujo, tentar ajudar essa pessoa? Não é melhor a gente ir se melhorando também, trazer um olhar mais positivo e levar mais alegria para aquela pessoa? Eu tenho certeza de que hoje você é uma pessoa infinitamente melhor do que você era 10 anos atrás. Hoje você é mais maduro, você é mais consciente, você talvez é mais paciente, você evita brigas quando no passado talvez você procurava por elas. Quem aí é assim? Já brigou, gostava de uma briga, gostava de uma confusão, não levava desaforo para casa, não engolia sapo. E agora simplesmente, eu não tenho paciência para brigar, deixa isso para lá. Não vou discutir, não vou revidar. Não é assim, a gente amadurece, a gente melhora. E por que não levar o nosso melhor para o mundo? Para o olhar, para o nosso viver, enxergar o lado bom das coisas, olhar pela janela e ver um céu maravilhoso, olhar a natureza, ver o que existe de bonito na vida, porque existe muita coisa bonita. Tem um exercício que eu amo fazer, que é o exercício do olhar bacana, do olhar positivo, do olhar alegre. Então eu saio pela rua e às vezes eu faço isso quando eu tô meio mal-humorada. E quando a gente está meio mal-humorada, é importante a gente pensar que o nosso cérebro sempre vai tentar puxar a gente ainda mais para baixo. Então, tudo a gente fica com mais irritação. E se alguém sorrir do nosso lado, a gente fica até irritado também. Só que a gente tem que tomar cuidado. E nessas horas, a gente pode e deve trazer a nossa energia para cima.
Você tem responsabilidade sobre a sua vida. E você tem que se tirar desse fundo do poço. Então o exercício que eu faço é, eu vou andando pela rua, procurando o que eu gosto de olhar. O que me agrada nos olhos. O que eu vejo de bonito. Então às vezes eu tô andando e eu olho, nossa, essa árvore aqui tá bonita, nunca tinha reparado. Nossa, ela tá tão verdinha. Nossa, olha ali uma criancinha sorrindo, que bonitinho. Nossa, olha ali o cachorrinho brincando com o dono, que bonitinho. Olha ali uma pessoa estendendo a mão e dando um pão para uma pessoa, às vezes eu vejo isso, e isso reconforta tanto o meu coração, eu penso, existem pessoas tão boas no mundo, por que é que eu vou pensar no político X, lá do outro lado do mundo, que está determinando um conflito? Eu posso e devo focar aqui, olha aqui um ser humano estendendo a mão para o outro, colocando uma água para o cachorrinho da rua beber, uma pessoa se movimentando para ajudar alguém, uma pessoa com um semblante leve no rosto, na rua, que passa do seu lado, às vezes até sorrindo, nem sem mesmo te conhecer. Lembra de alguma coisa boa que alguém já fez por você e que você também já fez pelo outro. E se você não consegue ver isso, é porque você está deixando o seu olhar ficar turvo, sujo, diante de tanta dificuldade. Porque, como eu disse, o mundo sim tem os dois. Mas com que parte você escolhe ficar? Como a gente falou num outro vídeo aqui, como Marta e Maria. Maria escolheu a melhor parte. E você? Porque quando a gente passa a olhar para o mundo com olhos de esperança, a gente acende uma luz em nós. E a gente ilumina a nossa vida e a vida de outras pessoas. A gente leva esperança para outras pessoas e para a nossa vida. A gente pensa, bom, eu estou aqui enfrentando uma fase, uma situação, mas eu posso resolver isso. Tem como, tem solução. Não existe nenhum problema sem solução. Não existe. Deus não é injusto, Deus te ama. E às vezes você está vivendo uma situação de dificuldade, mas existe sim algo por trás dessa situação. Observe aquelas mães que lidam com crianças com dificuldades, com crianças com algum tipo de deficiência. Elas passam por tantas lutas, mas observe muitas vezes o carinho com que ela lida com aquela criança. O amor, o vínculo que ela tem com aquela criança. Isso é o bonito dessa relação, entende? Isso é o lado puro dessa relação. Será que você, ao ver uma situação como essa, será que vai enxergar só a dificuldade, as dores que essa pessoa enfrenta, as lutas diárias? Porque tem algo lindo que existe ali. Um cuidado, um olhar, um carinho. E na sua vida? O que é que tem de bom? Se você me disser hoje que não tem nada de bom na sua vida, me desculpe, você é um ingrato. Você precisa, talvez, de um choque de realidade, porque a sua vida tem muito mais do que muitas pessoas têm. Você tem coisas que seres humanos dariam tudo para ter. Talvez você enxerga com facilidade, você anda sozinho, você escova os próprios dentes, tem comida na sua geladeira, tem água corrente na sua casa, seus filhos estão alimentados, estão matriculados em escola. Enfim, o que é que tem de bom na sua vida? Será que realmente ela está totalmente ruim? Será mesmo que você não tem nenhum motivo para agradecer? Porque existem pessoas em dificuldade extrema. Pessoas hoje recebendo notícias ruins de luto, que vão levá-las para o luto, para a dor, para a perda. Pessoas que estão com medo. Pessoas que estão sem o que comer. Será que você realmente não tem um motivo para agradecer? Faça esse exercício de procurar o lado bom das coisas, da visão boa, da visão positiva e de agradecer. Porque parece um grande clichê. Quanto mais você agradece, mais coisas boas acontecem. Mas é verdade. Para algumas pessoas, parece que a vida é como se fosse um escorregador. Ela vai pela vida fluindo. E outros parece que tem que remar com muita força, colocar muito empenho para as coisas fluírem. Por que será? Quando uma pessoa briga muito com a vida, resiste muito, chora muito, reclama muito, a vida dela se torna mais difícil. Tudo ela enxerga dificuldade e ela acaba errando o caminho para onde ela tem que ir. Mas quando a pessoa agradece, ela começa a enxergar oportunidades onde quem está reclamando não enxerga. Às vezes você está vivendo uma situação, e eu sei que as situações difíceis, elas nos
deixam confusos. Parece que a gente entra em uma sala cheia de fumaça e essa sala é escura, a gente não consegue enxergar as saídas. Mas quando a gente limpa o nosso olhar, a gente se acalma, a gente pensa assim, peraí, não é tão difícil assim. Isso não é tão horrível assim. Isso tem uma saída. Isso tem jeito de resolver. Isso tem jeito de lidar. Existe uma forma mais fácil de lidar com isso. Entende? Quando a gente está conectado com Deus, a gente está agradecendo pela vida, a gente consegue enxergar mais fácil. Nosso olhar se limpa. A gente sai daquela confusão mental em que a gente não enxerga nenhuma saída. E a gente começa a enxergar oportunidades. Um cérebro positivo, um cérebro feliz, um cérebro grato, enxerga muito mais oportunidades do que um cérebro ingrato, infeliz e reclamão. A verdade é essa. Como você vai conduzir a sua vida? Como você vai olhar para o mundo? Com os olhos de uma pessoa rabugenta, que perdeu o amor pela vida, que perdeu a graça de tudo, e que por causa disso vai continuar só vendo problema em tudo? Ou com uma pessoa que enxerga alegria, que tem motivos para agradecer e agradece por esses motivos? Pare de procurar problemas no mundo. Tem gente que entra na rede social para procurar problema, para assistir vídeo, para ficar cada vez mais irritado. E eu fico vendo, às vezes as pessoas sentam em família, num restaurante, numa pizzaria, e ficam ali assistindo vídeo de política e se revoltando e criando raiva, e elas vão alimentando aquela raiva entre elas, e elas comentam no vídeo. Gente, que loucura! Como você está levando a sua vida? É isso mesmo que você quer ter para sua vida? É assim que você quer conduzir a sua vida? Você quer alimentar raiva? Quer alimentar rancor? Sentimento de injustiça? É claro que existem injustiças e a gente precisa trabalhar para que o mundo melhore, para que a gente supere as injustiças. Mas a gente precisa ficar se alimentando dessa dor, porque tem gente que ganha dinheiro com a sua dor. Sim, assim como a indústria farmacêutica fica cada vez mais rica vendendo remédios que ficam te entorpecendo, que ficam te deixando uma pessoa como se fosse um zumbi, uma pessoa anestesiada pela vida. Existem pessoas nas redes sociais que ganham dinheiro com visualizações dos vídeos que você vê, assiste, comenta e fica compartilhando. Vídeos que falam de tragédias, vídeos que falam de sensação de injustiça, de políticos, vídeos sensacionalistas que pegam uma notícia e ampliam em 1000 vezes aquele problema. Para te deixar com medo, para te deixar aterrorizado, para fazer com que você compartilhe com outras pessoas. E pode reparar como essas pessoas pedem para você compartilhar vídeo e insistem nisso. Elas pedem para você compartilhar porque quanto mais elas são compartilhadas, mais visualizações elas ganham e mais dinheiro elas ganham, mais atenção elas ganham, mais elas crescem. Mas elas estão crescendo com base em quê? E você está alimentando isso. Você está alimentando esse tipo de situação. Você está alimentando o mal. Pegue um vídeo bom, um vídeo positivo e compartilhe. Um vídeo bonito. Um vídeo com uma notícia boa. Por que o jornal é cheio de notícia ruim? As notícias ruins as pessoas gostam de compartilhar, de assistir, de ficar ali na frente da TV ou na frente do celular horas assistindo aquela mesma notícia. Já viu aqueles jornais sensacionalistas que ficam horas espremendo a mesma notícia? E aí ficam até repetindo as mesmas cenas e falando e aumentando muito, cada vez mais, o absurdo que foi aquela situação? E as pessoas vão se alimentando disso, se enriquecendo nas suas costas. Porque você não percebe, mas você está sendo alienado por isso. As pessoas estão te alienando, te deixando infelizes. E pessoas infelizes, pessoas com medo, comem mais, gastam mais, usam mais remédios. E quem é que se enriquece com tudo isso? Enquanto você perde. Fique atento com o que está acontecendo ao seu redor. Foque no que é bom. Não é que você vai ignorar que existem problemas, mas onde você pode fazer algo, se você vê algo de ruim, se você vê uma injustiça, seja você um ponto de luz e vai lá e resolve. Onde você pode pôr as mãos. Onde você não pode pôr as mãos, você faça oração. Hoje você não tem como colocar comida na boca de uma criança desnutrida na África, mas você pode orar por ela. E você também pode colocar comida na mesa de uma família que está na sua cidade passando fome. Isso você pode fazer. E é assim que você precisa direcionar o seu tempo, a sua atenção, a sua energia. E não turvar o seu olhar
com um olhar de pessimismo, de dor, de sofrimento, e de uma pessoa que fica só sentada em casa ou sentada num restaurante com a família, sempre comentando sobre algo ruim, sempre falando de algo ruim, mas nunca colocando a mão na massa para ajudar, não sendo gentil com as pessoas, não fazendo um gesto de caridade, não usando o seu tempo e a sua energia para ajudar as pessoas de fato, para transformar as realidades, porque o mundo vai se tornar melhor. Mas se cada um fizer um pouquinho, não basta um ser humano fazer para todo mundo, não tem jeito. Mas se você, onde você estiver, for um ponto de luz, você vai acender outras luzes. Você vai ajudar uma pessoa, você vai estender a mão para uma pessoa, você vai reerguer as pessoas ao seu redor. E cada pessoa que você reerguer, pode reerguer outras tantas. E assim a gente vai transformar o mundo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir aqui, mande para uma pessoa que você sabe que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.